Olá, meus irmãos. Meu nome é Wagner. Sou do Centro Espírita Amigos no Caminho, aqui na Ilha do Governador. Estou aqui para apresentar o assunto A Ingratidão dos Filhos e os Laços da Família, item 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Considero esse assunto extremamente relevante, principalmente no cenário atual, em que estamos vivenciando com maior proximidade com aqueles que fazem parte da nossa família. Que possamos, então, aproveitar esse momento para refletir a respeito das considerações que serão mostradas neste abençoado livro. Sigamos, então. O item 9 nos informa: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Para que possamos entender os conflitos existentes em nossa família, precisamos identificar quais são as causas que estão alimentando essas situações conflituosas. A doutrina espírita nos mostra o caminho seguro para essa identificação. Nos mostra também as consequências futuras se não tomarmos as corretas ações para a harmonia do nosso lar. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos vão cheios de ódios e de insaciados desejos de vingança. Outros é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Nesse texto, o Evangelho nos informa alguns princípios básicos, mas que são extremamente importantes para o nosso conhecimento e reflexão. Quando desencarnamos, levamos conosco o que vivenciamos na Terra, nossas paixões ou virtudes. Se vivemos aqui com os nossos corações cheios de ódios e com desejo de vingança, certamente continuaremos a nutrir na espiritualidade esse ódio e desejo. Brilhe a vossa luz. Depende somente de nós avançarmos em direção a Deus. Vamos refletir nas verdades que nos são apresentadas, trabalhando para melhorar os nossos sentimentos. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Se predomina a boa resolução, oram a Deus.
imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Se o espírito não trabalhar seus sentimentos de forma honesta e segura, ao chegar na espiritualidade e reconhecer os que os prejudicou, irá certamente despertar em seu íntimo todo sentimento ruim. Porém, depende dele trabalhar por boas resoluções, orando e vigiando, sempre, para que, em próxima oportunidade, vencer os seus conflitos. Após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então, meus irmãos, através das nossas necessidades e principalmente do grau de conhecimento que adquirimos na espiritualidade e também de acordo com a nossa compreensão, podemos sim planejar a nossa reencarnação, escolhendo inclusive a família adequada para nossas expiações e provas. Logo, podemos concluir com bastante clareza que nada é por acaso. Estamos na família correta. Baseado nisso, pergunto: como está sendo o nosso comportamento na família que escolhemos? A resposta está dentro de cada um. É uma pergunta para a nossa reflexão. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Educar é dever dos pais ou daqueles a quem Deus confiou os cuidados. Temos que trabalhar pelo aperfeiçoamento daqueles a quem devemos, a quem planejamos na espiritualidade. É a lei do progresso. Ora, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade. Falta a vontade. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Temos exemplos em nossa casa de irmãos que, através da sua fé, da sua força de vontade, de estudar, de refletir, superaram e superam estas situações conflituosas. Sigamos firmes, porque tudo passa na nossa vida. A doutrina nos ensina que devemos ter paciência e resignação, porque sabemos que a vida não acaba numa existência, ela continua.
E através dessa continuidade é que Deus, na sua infinita bondade, nos dá as oportunidades de trabalhar o nosso eu, trabalhar os nossos sentimentos, para que, passo a passo, possamos atingir o objetivo final, que é a nossa evolução moral e intelectual. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Da mesma forma que existem famílias problemáticas, em que seus componentes têm débitos do passado, existem também famílias que se formam mediante as afinidades que os seus componentes possuem de vidas passadas. Através dessas oportunidades, foram construídos sentimentos bons, de amizade, de amor. Porém, toda união sempre tem um propósito. Ninguém vem aqui a passeio. Então, temos que colocar em mente que, independente da situação familiar que estamos vivenciando, temos que trabalhar sempre para Jesus. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam-se a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Ora, uma vez que estamos encarnados com esses irmãos que hoje vivenciam conosco, não necessariamente na próxima encarnação eles vão estar conosco. Por isso que o texto do Evangelho fala: nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados. Nós vamos nos encontrar lá na frente, talvez em 2, em 3 encarnações ou mais. Isso não importa, depende da necessidade. O que é importante aqui também é que esses espíritos, muitas vezes, não possuem vínculo com o grupo familiar em que reencarnou. Por mais afinidade que possamos ter com os entes da nossa família, existe aquele ente que vem com uma perturbação, que vem com uma dificuldade, e que a partir da união desse grupo familiar são oportunidades que foram criadas para que nós possamos orientá-lo, desenvolvê-lo moralmente, para que ele possa ser impulsionado para a luz. Essa é uma tarefa desse grupo familiar. Por isso que, no texto anterior, eu comentei que ninguém veio ao mundo a passeio. Por mais afinidade que possamos ter uns com os outros, temos que ter em mente que outros irmãos precisam da nossa ajuda. Sigamos em frente. Meus irmãos, como grande ensinamento recebido, devemos refletir a respeito da recomendação oportuna de Santo Agostinho, que nos diz:
Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. São esses espíritos que vêm à nossa família com problemas e que temos que desempenhar o papel de amor, de paciência, de caridade. Não devemos nos afastar das tarefas planejadas por nós na espiritualidade. Sejamos caridosos com aqueles que temos dificuldades. Devemos perguntar sempre, dentro de qualquer situação conflituosa, o que Jesus faria no meu lugar nesse momento? Uma ferramenta preciosa e que, nesse momento, eu aproveito para divulgá-la, que é o culto do Evangelho no lar. É uma ferramenta segura para o ajuste de nossas vidas de relação. Vamos praticar esse ato de amor conosco e com aqueles que vivem em nossa relação. Sigamos em frente. Então, meus irmãos, mais uma vez chegamos ao final de mais um estudo de nossa casa. Queria agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade por essa oportunidade de divulgar um pouco a doutrina através do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, que Jesus abençoe sempre as nossas famílias. Vão em paz. Que assim seja.